Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque estamos juntos em mais uma oportunidade, podendo celebrar ao Senhor, podendo louvar o seu nome. E hoje quero compartilhar uma palavra que será direcionada às mulheres, mas que, é claro, também servirá aos homens. Amanhã vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então eu espero que essa palavra encoraje você, minha irmã, que está em casa, você mãe, você esposa, você filha, você uma mulher adolescente, criança, jovem, na fase adulta, quem sabe irmãs que nos acompanham já na maturidade da vida, que o Senhor também possa assim confortar, mas também incomodar, gerar uma inquietação santa no seu coração, a partir disso que vamos compartilhar aqui no nome de Jesus. Temos um texto, Provérbios, capítulo de número 31. Eu quero ler apenas 2 versículos neste primeiro momento. Provérbios 31, nós vamos ler apenas 2 versículos, o verso de número 10 e o verso de número 30. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Agora o verso 30, diz assim a palavra de Deus: enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Esta será louvada. Sabe, irmãos e irmãs, é muito importante celebrarmos ao Senhor pela vida das mulheres. Sobretudo essas mulheres que entenderam o seu chamado em Deus. Mulheres que não querem ser iguais a quem quer que seja, mas que querem ser tudo aquilo que nasceram para ser. Mulheres que entenderam sim a sublimidade de suas vidas e que creem que não está em qualquer patamar de comparação, mas essa sublimidade está na essência do projeto e do propósito de Deus para as suas vidas. Essas mulheres se tornam poderosas, sobretudo porque encontram aquilo que nasceram para ser, à luz da palavra de Deus. E não simplesmente se nivelam aquilo que foi construído acerca delas socialmente, sobretudo nesses últimos anos. Muito importante nós pensarmos que datas comemorativas, elas nos fazem olhar para a existência de uma forma mais profunda, mais ontológica. E inevitavelmente nessas datas comemorativas como esta, o Dia Internacional da Mulher, como um aniversário, por exemplo, como um aniversário de casamento, entre outras datas, nós de fato somos levados a uma avaliação dos nossos valores, do significado da nossa vida. A Covid-19 tem nos permitido pensar na vida, a partir da sua fugacidade, a partir da sua fragilidade. A vida passa como uma fumaça. Então, toda esta crise tem nos feito olhar mais para nós mesmos. Temos uma realidade de morte estampada praticamente todos os dias diante de nós. Pessoas mais próximas, pessoas mais distantes e algumas até da nossa própria família. E quando nós pensamos na vida a partir do seu significado e do seu propósito, nós somos convidados a olhar para a palavra de Deus e resgatarmos na palavra essa missão perdida, as atribuições que também parecem ter sumido, mas que são tão imprescindíveis para que a mulher cumpra o seu papel dentro e fora de casa, para que o homem também cumpra o seu papel dentro e fora de casa. Parece-nos que essas atribuições, essas funções, até mesmo a missão de cada um de nós,
foi sufocada por novas e perigosas formas de se viver, de conduzir a família, de se relacionar e até de se trabalhar. Quando nós olhamos para a palavra, os livros que nos fazem pensar mais na vida, toda a palavra assim nos inspira, mas os livros poéticos, os conhecidos livros de sabedoria, são livros que nos fazem mergulhar na vida tal qual ela é. A vida frágil, a vida passageira, a vida que é sofredora, a vida que oscila, mas a vida que é apaixonante. Deixe-me dizer algo a você em nome de Jesus. A sua vida, ela é apaixonante. A despeito de tudo que já aconteceu, ou que ainda irá acontecer, que nesta noite você, minha irmã, possa olhar para a sua vida como algo apaixonante, poderoso de verdade, e não apenas com uma fachada de poder, mas com um poder que emana do trono dos céus para você, que trata o seu interior, como veremos. Então esses livros poéticos ou de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros que nos mostram a vida a partir dessa perspectiva. E desses livros, 2 falam mais às mulheres. O livro de Cantares, por mostrar o relacionamento de Salomão com a Sulamita, num contexto mais específico ali, de amor sincero e genuíno entre o casal. E é até interessante como a Bíblia contrapõe, por exemplo, a Sulamita de Cantares com a mulher adúltera de Provérbios. Ambas buscam, mas com motivações diferentes e pessoas totalmente diferentes. E o livro de Provérbios, então, ele fala também às mulheres. Depois, minha irmã, você pode ler com mais calma, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 14, capítulos 30, 31, principalmente de Provérbios. Trazem conselhos fundamentais. Nós não vamos conseguir trazer aqui todos esses valores, essas práticas que fazem da sua vida e da nossa vida uma vida verdadeiramente poderosa. Mas nós vamos focar naqueles que consideramos extremamente relevantes para o momento que estamos vivendo. Essa reflexão, ela parte, sobretudo, dos versículos que lemos. O verso de número 30 diz: enganosa é a graça. A palavra hebraica traduzida como enganosa é seker, e significa uma inverdade, uma mentira, ou mesmo algo feito em vão, sem propósito, como uma ação sem causa. Infelizmente, a vida de muitas mulheres tem sido uma verdadeira mentira. A vida de muitos homens, tal qual se expressa nas redes sociais, tem sido uma verdadeira mentira. Grande parte das fotos que são postadas, elas remetem ao exterior, quem sabe homens e mulheres bem produzidos, tentando convencer os outros daquilo que eles mesmos não estão convencidos. Daí o título dessa mensagem ser exatamente esse: por uma vida verdadeiramente poderosa. Deus quer que sejamos poderosos de verdade e não poderosos de mentira. Pessoas empoderadas de acordo com o que vem sendo dito pela sociedade, de acordo com o que vem sendo construído por muitas ideologias. Esse tipo de empoderamento não é o empoderamento narrado pela palavra de Deus. Quais são esses valores e essas práticas que tornam a nossa vida uma vida verdadeiramente poderosa? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o poder do silêncio. O poder do silêncio. O silêncio nessa sociedade barulhenta nos incomoda. Não estamos acostumados com ele. Pelo contrário, parece que nos acostumamos com o barulho.
sobretudo com os barulhos gerados pelos gritos da nossa própria alma, de pensamentos acelerados que não nos permitem descansar. Observe esses textos, minha irmã, que falam sobre o poder do silêncio, todos eles de Provérbios. Capítulo 19, 13, o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Provérbios 21, 19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 27, 15 diz, o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa são semelhantes. Como a goteira, diz a Bíblia. Assim é a mulher rixosa. Amados, falar demais cansa. Cansa sobretudo aquelas pessoas que têm que ouvir isso todos os dias. Dizer muitas palavras representa a ansiedade de um coração que não consegue descansar em Deus. Falar demais nos faz pecar com murmuração, com a insistência, com o bate-boca, com gritos, com palavrões. É fato que quem está falando demais de alguma forma precisa desabafar. As mulheres têm uma necessidade natural de falar mais todos os dias. Por isso, até mesmo o exagero das palavras não deve ser visto como uma oportunidade de culpar alguém que está falando exageradamente. Pessoas que estão ao redor de alguém que fala demais também são coparticipantes e precisam ser responsabilizadas por isso que está acontecendo. Há algumas causas desse falar incontido. Primeiro, pode ser que esta mulher ou mesmo este homem não está sendo ouvido. Suas palavras não estão sendo consideradas nem pelo marido, nem pelos filhos. Pode ser que tal pessoa não esteja se sentindo segura no seu casamento, na sua relação, ou simplesmente esteja necessitando de mais atenção. O falar demais é um grito por atenção, muitas vezes. Pode ser que o falar compulsivo da mulher seja a consequência do silêncio exagerado do homem. Quantas vezes mulheres têm que falar demais, homem? Preste atenção nisso. Você que é marido, esposo, pai. Quantas vezes a mulher precisa falar demasiadamente, por quê? Porque nós nos fechamos. As duas realidades são neuróticas, aquele que fala demais e aquele que se fecha demais. Se o falar neurótico de uma mulher incomoda, o silêncio neurótico de um homem também gera doença no contexto da família. Pode ser que esse silêncio, esse não querer conversar, esse medo de entrar em questões mais profundas que nós homens temos, tem suscitado esse falar exagerado de mulheres que convivem conosco. Pode ser a esposa, pode ser a mãe, pode ser uma filha. Essas são algumas das principais causas do falar exagerado. Há um outro texto em Provérbios que diz: a sabedoria, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Os seus caminhos levam às sombras. Capítulo 6 e 7 de Provérbios vão nos falar também sobre essa mulher adúltera. As palavras de uma mulher, sobretudo, podem seduzir, convencer o marido e a própria família para verdadeiros abismos financeiros, emocionais, espirituais. A mulher tem um poder de persuasão muito mais aguçado que o homem. E quando essa persuasão é verbalizada no contexto do casamento, a mulher precisa ter esse temor diante de Deus, porque ela tem um dom natural de persuasão. E ela pode sim levar a sua família para onde ela quer. Talvez daí, pastor Emerson, tenha surgido a brincadeira. Isso não é bíblico, mas é uma brincadeira que corre. Dizendo que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço.
De fato, se a mulher tiver discernimento, ela leva a sua família, e ela pode levar para onde ela quer, ou ela pode levar para onde Deus quer. Temos diante de nós o exemplo de uma mulher, e esse texto que eu li está em Provérbios 2, 16 a 18. Uma mulher que seduz com as suas palavras. Uma mulher que conduz alguém para um caminho de sombras e de morte pelas suas palavras. Não só pelo excesso delas, mas pela malícia que elas carregam. É muito importante nos lembrarmos do exemplo de Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que, ao ouvir as palavras do anjo Gabriel, ela guardou essas palavras no seu coração, mesmo não entendendo, mas crendo. Naquele instante, todos os medos de Maria, suas perguntas foram silenciadas pela confiança naquele que tinha feito a promessa. O problema é que muitas irmãs confundem o guardar no coração com o desistir de uma causa. Muitos casamentos, escute isso aqui, já não existem mais, de verdade. Tem muita gente simplesmente vivendo debaixo do mesmo teto. Mas casais não dormem mais juntos, já não há mais cumplicidade e já não há mais tentativa de melhora, porque todas elas foram frustradas e isso gerou um esgotamento, um desânimo, uma frustração na alma, no coração desta mulher ou deste homem. Então esse silêncio não tem a ver absolutamente com alguém que confia em Deus e espera a resposta de Deus. Mas tem muita mulher silenciosa, porque já falou demais e abriu mão, agora desistiu. Não é desse silêncio que a Bíblia está dizendo. Esse silêncio apático, esse silêncio que não vem acompanhado de oração e de fé, é um silêncio que faz mal. Ivan Capelato chegou a dizer, um psiquiatra contemporâneo, que família saudável é, de certa forma, família barulhenta. Como é a sua família? Como está o seu relacionamento, meu irmão, minha irmã? Veja, a palavra, ela está falando de uma forma muito clara aos nossos corações. Que o seu silêncio, minha irmã, seja interrompido sempre com uma palavra de Deus, com o haja de Deus. A sua palavra que criou o mundo está à sua disposição. Deus nos empresta a autoridade criadora e organizadora da sua palavra. Entenda que Deus não tem um compromisso com aquilo que você fala ou com aquilo que eu falo. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Quando nós encarnamos a sua palavra, verbalizamos a sua palavra, então Deus passa a ter um compromisso com isso, porque é a palavra dele e não a nossa. Vamos aprender a romper o silêncio, não com uma palavra nossa precipitada, quem sabe consequência de pirraça, de ira, de vaidade. Aprenda, minha irmã, a romper o seu silêncio no contexto da família, com o haja de Deus, com uma palavra de criação e que vai organizar, que vai estabelecer a paz, que vai mediar um conflito. Eu creio que está na hora, irmãos e irmãs, de nós desligarmos alguns rádios que vivem dentro de nós. Frequências que não nos deixam parar de pensar. O fato de você já ter se acostumado com um barulho, seja quem fala demais, seja quem escuta isso, não significa que isso represente vida saudável. Esses dias, relendo um livro que usei aqui no curso Aconselhamento Bíblico, é Aconselhamento a partir da Cruz de Cristo, essa obra de Elise Fitzpatrick. Eu pude reler esse testemunho desta serva de Deus. Ela disse que há muitos anos mora próximo a uma BR nos Estados Unidos. E no começo, o barulho da rodovia, dos caminhões, incomodava demais essa mulher. Mas com o tempo, ela foi se acostumando com aquele barulho. E ela chamou isso de um ruído branco, um ruído de fundo. Ela
estava simplesmente acostumada, o barulho não tinha parado. Mas ela estava acostumada com aquela situação. Uma situação que continuava gerando doença, perturbando de certa forma o sono. Mas ela tinha se acostumado com o barulho. Minha irmã, meu irmão, nós não podemos nos acostumar com esses ruídos, com essas interferências na nossa comunicação. Portanto, você mulher, esposa, mãe, creia que no teu silêncio Deus fala mais do que através das suas próprias palavras. Se nós olharmos para o exemplo de Jesus, nós vemos que a maior batalha da história, que foi travada na cruz do Calvário, foi uma batalha praticamente vencida no silêncio. Isaías 53, verso 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Cristo venceu as hostes infernais, praticamente pelo silêncio. Nós temos algumas curtas falas de Jesus na cruz, mas todas essas falas com um propósito. Eram falas que representavam verdadeiras bombas chegando no inferno. Durante todas aquelas horas que Jesus permaneceu na cruz, ele poderia ter falado muito, mas preferiu calar, silenciar. Os céus bradaram em seu favor. O poder do silêncio. Mas em segundo lugar, o que torna a nossa vida uma vida verdadeiramente poderosa em Deus é o poder de termos um interior tratado. É o poder da vida interior tratada e bem organizada. Minha irmã, cuide de suas fontes internas. Nos anos 40, o pastor Peter Marshall, capelão do Senado americano, proferiu uma palavra justamente no Dia das Mães, falando sobre o guardião das fontes, uma das ilustrações que ele citou. E eu já disse num determinado dia aqui o que ele quis dizer com tal história. Um homem cuidava das fontes de uma floresta que rodeava um vilarejo. Mas um dia demitiram o guardião das fontes e a água que chegava na cidade, então limpa, agora começou a chegar contaminada. Resumindo a história, os líderes daquela comunidade tiveram que contratar novamente o guardião das fontes para que ele, ainda que realizasse um trabalho que ninguém via, passasse por aquela floresta limpando as fontes, os nascedouros, as nascentes, as rodas, as tubulações. Esse era o seu papel. Cuidar não apenas da água que saía da torneira, mas cuidar das fontes. Nessa vida corrida que temos, nós achamos que tá bom demais cuidar, ou que não precisa ser feito nada, já que a água está saindo na torneira. Não temos tempo, não temos essa preocupação, não sentimos essa necessidade de fazer um trabalho que vem antes. Cuidar da vida de dentro para fora. Olha o que diz alguns textos de Provérbios. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, minha amada, não deixe crescer sentimentos que te diminuem, complexos de inferioridade que te fazem mal, pensamentos limitantes, neuroses que vão fazer do seu jardim um pântano inabitável. Nesses dias de pandemia, irmãos e irmãs, nunca foi tão fundamental estarmos ok por dentro. Parece-nos que pessoas fragilizadas emocionalmente acabam contraindo com mais facilidade esse vírus e desenvolvem um quadro quase sempre mais grave pela sua fragilidade emocional. Então, em primeiro lugar, cuide de sua mente. Peça ao Espírito Santo que organize os seus pensamentos.
Pensamentos que envolvem desconfiança, que te fazem sofrer antecipadamente, pensamentos fixos que geram medo, pensamentos em relação ao futuro, medo da morte. Todos esses pensamentos devem ser rejeitados pelo poder do nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que te ajude a pensar o bem dos outros, não é pelos outros, não é pela dignidade dos outros, não é pela confiança que os outros passam, seja o marido, sejam os filhos, mas pela confiança que você tem em Deus. Ao não confiarmos em pessoas que estão ao nosso redor, de alguma forma estamos também demonstrando a nossa falta de confiança em Deus. Outros pensamentos podem também perturbar a nossa vida. E é importante que a gente entenda que pensar mal dos outros afeta a vida dos outros. Joyce Meyer, no seu livro Reduza-me ao Amor, uma pastora também americana, estou citando aqui algumas pastoras, algumas líderes, indicando até algumas leituras para você, minha irmã. Joyce Meyer, nesse livro Reduza-me ao Amor, ela disse que um dia foi ao mercado com a filha. E ela sentiu que a filha saiu meio apressada e saiu descabelada, coitadinha. E ela então, por várias vezes, olhou para a filha que estava ao lado dela e ela pensou: nossa, minha filha está feia com este cabelo. A minha filha não saiu bem. Eu devia ter cuidado melhor da roupa da minha filha para esse passeio. Não demorou muito, a filha chegou para ela e disse: mãe, eu estou me sentindo muito mal. Eu nunca me senti tão feia. Eu nunca me senti tão horrível. Infelizmente, o nosso pensamento altera sim o mundo ao nosso redor. Não cuide só da sua mente, minha irmã, meu irmão, cuide também do seu coração. Cuide das suas emoções, cuide da sua autoestima. Resgate o seu valor, lendo a sua vida a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que somos preciosos aos seus olhos. Você é amada do Senhor. Nessa obra que eu citei, Reduza-me ao Amor, Joyce Meyer diz que não há alegria sem amor. Ela diz que amar é decidir lutar, é assumir o compromisso de se esforçar, sobretudo para dar, para oferecer, antes mesmo de ganhar algo de alguém. Mas esse mesmo livro ela diz: é impossível para uma pessoa, e também para uma mulher, amar no sentido de doar, de se entregar, se essa pessoa não se sente amada, se essa pessoa não ressignificou a sua vida à luz de quem ela é, na palavra de Deus. Deus te ama, a despeito de você mesma. Por isso nós precisamos crer que somos amados de Deus e por Deus, a despeito de nós. Deus não nos ama por conta da nossa dignidade, diz Romanos 5:8, nem por conta da nossa santidade ou do nosso esforço para sermos pessoas éticas. Deus nos ama porque essa é a natureza dele. Ele é amor. Isso deixa Satanás cada vez mais endemoniado, porque ele quer construir em nós uma mentira de que não somos amados por Deus. Essa é uma noite para você, minha irmã, reconsiderar a forma como você tem olhado para você mesma, para a sua fisionomia, para o seu corpo, para o seu potencial, e entender que o Senhor te ama. Deus te fez uma mulher poderosa e é necessário descobrir esse poder e essas virtudes todas nele. Você é amada por Deus antes mesmo da sua concepção. Independente do que tenha acontecido com você, sinta-se amada. Hoje estava ouvindo uma música já antiga, Esta Paz que Sinto em Minha Alma. Uma versão da Lígia Ferreira, muito linda. Essa música diz: não olhe as circunstâncias, não, eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas, alegre estou. A alegria, a paz, dependem de quanto nos sentimos amados. Nada vai gerar mais paz e mais alegria
interior do que a convicção de que somos amados. E a palavra do Senhor nos diz, de uma forma muito clara, que Ele decidiu nos amar. Cuidar das fontes, organizar a vida interior, é cuidar dos pensamentos, é cuidar do coração, mas também é cuidar do corpo, cuidar da saúde física, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono. Esse cuidado representa não só uma forma de amor pessoal, mas é também uma maneira de honrarmos ao Senhor, porque Ele nos fez templos do seu Espírito. Quem sabe algumas situações, algumas palavras que você ouviu, minha irmã. Quem sabe alguns problemas até físicos te empurraram compulsoriamente para uma condição de desrespeito ao seu corpo. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida uma reviravolta. Eu quero declarar sobre a sua vida, mulher, sobre a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus, saúde para a tua mente, saúde para as tuas emoções, para a tua alma, para o teu coração, saúde para o teu corpo. É hora de retomar a liderança do teu corpo, é hora de escutar os gritos do teu corpo, os sinais do seu corpo, é hora de submeter-se a um tratamento de Deus. Quantas mulheres sofrendo por ansiedade, crises que vão pipocando no corpo, na gastrite, na queda de cabelo, em tantas disfunções. Eu quero declarar sobre a sua vida, mulher, nesse dia, quando comemoramos o seu dia, saúde de Cristo para o seu corpo. Que o Espírito Santo possa consolidar no teu corpo cura agora. Mulheres que foram afetadas pelo Covid, mulheres que foram vítimas do câncer, ouvimos esse testemunho maravilhoso da Bárbara nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu corpo, cura. Receba a cura no poder do nome de Jesus. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo está gerando cura na sua vida. Aí onde você está, receba a cura. Foi Jesus quem declarou, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida, minha irmã. Uma vida poderosa é uma vida interior tratada e curada, de onde fluem fontes saradas que vão abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E por fim, uma vida verdadeiramente poderosa, ela experimenta o poder da vigilância no contexto da família. Uma vida poderosa é uma vida vigilante, sobretudo no contexto da família. Voltando para Provérbios 31, verso 18, diz: ela percebe que o seu ganho é bom. Olha que expressão linda da Bíblia. A sua lâmpada não se apaga de noite. A sua lâmpada não se apaga de noite. Há quem leia esse texto apenas para falar, por exemplo, de serviços domésticos. É claro que esses serviços devem ser feitos e podem ser feitos, aliás, por todos os membros da família. Pode ser que a mulher, na maioria dos casos, tenha uma responsabilidade maior nesses cuidados, o que não acontece em todos os formatos familiares por conta de uma série de situações que vivemos hoje. Pode ser que momentaneamente, até por uma questão de desemprego, o marido ajude mais em casa. A mulher está empregada e o marido não. Isso tem acontecido em muitos casos. Isso deve ser feito, aliás, pesquisas aí mostram que marido e mulher que se dão bem na cozinha, eles também vão se dar bem na cama. Então não há nenhuma dificuldade nisso. O problema é que muitas vezes a gente lê um texto como esse apenas pensando nessas atribuições diárias de uma família que não cessam. Mas pode ser que uma mulher perca sua vigilância tão atarefada como Marta, fazendo tantas coisas, ou mesmo este homem. Uma família tão envolvida nesses afazeres que acaba deixando desguarnecida áreas vitais do seu casamento ou mesmo do coração dos seus filhos.
Minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Não deixe Satanás distrair você com muitos serviços. Teve gente que deu glória lá no fundo, viu, pastor Emerson? Teve gente que deu glória com essa palavra. Não é deixar a casa de pernas para o ar, mas é entender também prioridades. Quando nós olhamos para essa mulher de Provérbios 31, nós vemos uma mulher vigilante, no cuidado da casa, no cuidado do esposo, no cuidado dos filhos. Uma mulher atenta nas relações sociais, porque ela não expõe a sua família, o coração do seu marido confia nela. Ela está em estado de alerta. Irmãos, se há uma flecha satânica que tem um nome nos dias de hoje, é a distração. Satanás tem nos distraído um monte nas redes sociais. Um monte, seja através de séries, através de tantas plataformas digitais, que nós temos com isso deixado de lado atribuições importantíssimas. Eu quero aqui, para terminar essa palavra, dizer que uma das mais belas faces da vigilância é a oração. Orar é a melhor forma de uma mulher vigiar. Nós temos ouvido testemunhos tão lindos de mulheres que resgataram seu casamento, unindo silêncio e oração. Silêncio e oração. Não há um orgulho, não há um coração endurecido de um esposo, não há uma condição tão pervertida de um homem, não há uma condição tão distante de alguém que não possa ser revertida pelo silêncio e pela oração. Entenda que o silêncio constrange, entenda que Deus muda corações endurecidos através da oração. O problema é que muitas vezes nós tentamos agir na nossa força. Mulheres têm afastado cada vez mais os seus maridos, porque lhes falta essa vigilância na oração. Deixa eu dizer algo aqui. A minha vida, o ministério que Deus me confiou, o meu casamento é resultado, com toda certeza, de uma mulher que aprendeu a silenciar e orar. Isso era tão sério, pastor Emerson, que eu dizia para as duas mulheres mais importantes da minha vida numa fase de crise, que todos aqui sabem que eu passei. Eu dizia para minha mãe e avó: não ore por mim. E eu dizia para minha esposa: não ore por mim. E nesses dias, no ano passado, comemorando um aniversário de família, a Maruza pôde abraçar a minha mãe, a avó Alzira, e pôde dizer: obrigado pela sua parceria em oração. Irmãos, esses homens todos que estão aqui, pessoas que você admira, mulheres que você admira, todos sem exceção, são resultado de oração. Então por que você vai fragilizar, por que você vai diminuir essa autoridade que você tem de oração, minha irmã? Abaixo de Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse homem pode estar fora de casa, ele pode estar se envolvendo com muitas pessoas, esse filho pode estar aparentemente perdido, mas entenda, abaixo de Deus não há ninguém que tem mais autoridade sobre eles do que você, minha irmã. Não são os amigos do bar, não é o patrão, não é qualquer que seja a mulher, é você. E Satanás é um ser legalista. Quando uma mulher se posiciona em oração, quando a sua lâmpada não se apaga, ela vive o milagre de Deus com toda certeza. Nós temos ouvido verdadeiros testemunhos de filhos que foram transformados pela oração de suas mães, inclusive filhos adultos. Eu quero aqui, para terminar, indicar esse livro da Stormy Omartian, O Poder de Orar pelos Filhos Adultos. E ela diz que as mães precisam saber algumas coisas antes de começarem a orar. Ela diz primeiro que o seu trabalho não tem fim.
Segundo, que não pode consertar seu filho. Terceiro, que Deus pode mudar seu filho. Quarto, que devem parar de se culpar. Quinto, que é necessário perdoar. Sexto, que existe somente um pai perfeito. A partir desses conhecimentos, então, uma mãe deve orar. Primeiro, para que os seus filhos vejam o derramar do Espírito sobre a vida deles, para que eles busquem ao Senhor e o seu caminho, cresçam em sabedoria, para que encontrem a liberdade, restauração e plenitude, para que entendam o propósito de Deus para a vida deles, para que tenham sucesso no trabalho e estabilidade financeira. Olha aí, alvos de oração importantíssimos para você, minha irmã. Para que resistam às influências malignas e comportamentos destrutivos, mantenham-se afastados de toda impureza e tentação sexual, tenham boa saúde, experimentem a cura que Deus proporciona, para que desfrutem de um casamento feliz e eduquem filhos tementes a Deus, para que mantenham relacionamentos fortes e vibrantes, sejam protegidos e sobrevivam às fases difíceis, caminhem em direção ao futuro que Deus lhes preparou. Jesus é o maior exemplo de vigilância e oração. Foi Ele mesmo quem no Getsêmani disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Poder do silêncio, o poder de uma vida interior tratada, e o poder da vigilância. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este tempo. Coloque-se diante de Deus, minha irmã. Se você quiser se ajoelhar onde você está, fique à vontade. Se não puder, permaneça como está, mas creia que o Senhor está ativando essa visão em você. Você pode ser a mulher mais poderosa do mundo em Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida das nossas irmãs. Obrigado, Senhor, pela criança, mulher. Obrigado pela adolescente, pela jovem. Obrigado pelas esposas, pelas mães, pelas avós, pelas bisavós que acompanham este culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de honrá-las. Pai, quem sabe algumas mulheres, ao ouvirem esta palavra, estavam se sentindo tão fracas, tão pequenas, tão impotentes. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos capacita e nos empodera de verdade. Que elas possam caminhar à luz dessa palavra, vivendo o poder do silêncio, o poder de uma vida curada por dentro, para a tua glória e para o teu louvor, andar em vigilância, atentas, com a lâmpada acesa. E que assim possamos ver casamentos sendo restaurados, filhos sendo curados e libertos pelo poder do nome de Jesus. Restaura, Senhor, essas vidas. Abençoe também os homens que estão nos acompanhando, que o Senhor também lhes dê graça, para que essas características façam parte de suas vidas. É a nossa oração, no nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, que o Senhor possa verdadeiramente cumprir todo o propósito da sua soberania no seu coração. Deus te abençoe.